Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Yolanda Fordeloni, jornalista e economista. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros aqui no Klabin Invest. Nosso papo de hoje é sobre o desempenho econômico e financeiro da Klabin no último trimestre. E já adianto, os números só cresceram. A receita líquida da companhia chegou a quase 4,4 bilhões de reais, um crescimento de 40% em relação a 2020. E o EBITDA, você deve estar se perguntando. O EBITDA ajustado superou a marca de 1,9 bilhão de reais, 56% maior que o mesmo período do ano passado. Mas o que está por trás desses números? E quais foram as novidades da Klabin nesse período? Para saber mais detalhes sobre o desempenho da empresa, a gente recebe hoje o Marcos Maciel, que é gerente de relações com investidores da Klabin. Marcos, bem-vindo ao Klabin Invest. Tenho certeza que o papo de hoje vai render bastante, tem bastante número para a gente comentar. Olá, Yolanda, obrigado pelo convite, mais uma vez aqui de participar do Klabin Invest, dessa vez para falar dos resultados do terceiro trimestre de 2021, que foram mais uma vez resultados muito positivos para a Klabin. Eu queria começar te perguntando sobre o resultado forte que a gente viu no terceiro trimestre. A gente percebeu uma receita aumentando, um EBITDA, que é o lucro descontado de impostos e custos financeiros, também bem forte. O que está por trás desses números? O que aconteceu nos últimos meses que explicam esse bom resultado? Realmente foi um resultado bastante forte, o resultado do terceiro trimestre. Isso foi puxado principalmente pela receita líquida, né, que totalizou aí mais ou menos 4,4 bilhões de reais no terceiro trimestre agora de 21, que é um crescimento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. E mesmo se a gente desconsiderar a receita advinda das unidades que a Klabin adquiriu da International Paper, dado que no ano passado, no mesmo período, a gente ainda não tinha essas unidades, o aumento mesmo assim na receita líquida foi de 29%, né, nessa comparação do terceiro trimestre de 21 com o terceiro trimestre de 2020. E esse aumento de receita, enfim, é resultado direto da forte demanda do mercado em relação aos produtos da Klabin. A gente tem visto uma demanda crescente dos produtos da Klabin, principalmente, acho que a partir da pandemia, que acelerou algumas mudanças estruturais e que favoreceram o mercado, principalmente quando a gente fala de papéis para embalagens e embalagens. E também no setor de celulose, a Klabin tem um posicionamento como única companhia, né, brasileira a produzir celulose de fibra curta, fibra longa e fluff, que se traduz num mix de venda diversificado e que permite, né, que a Klabin se beneficie do aumento de preço em todas essas fibras, nas 3 fibras, maximizando também o retorno, né, o resultado no negócio de celulose. Então, esse aumento, né, de receita, tanto na parte de papéis para embalagens e de celulose, aliado, né, à disciplina de custos da companhia, isso elevou o EBITDA ajustado do trimestre para 1,928 bilhão de reais, ou seja, quase aí 2 bilhões de reais, 56% acima do verificado no terceiro trimestre de 2020. Ou seja, independentemente da tendência de mercado, esse portfólio mais diversificado acaba fazendo a empresa se virar nos 30, né? E acaba crescendo, independentemente do cenário. É por aí que você enxerga? Exatamente. A Klabin exatamente por ter esse portfólio bastante diversificado de produtos, tanto na parte de celulose quanto de embalagens e papéis para embalagens, faz com que a Klabin ela consiga manejar a sua produção e as suas vendas a depender de diferentes cenários econômicos, né? Então, a Klabin ela consegue se aproveitar de momentos de demanda mais forte na economia doméstica ou de momentos, né, como a gente tem visto agora mais recentemente, de uma desvalorização do real, que traz mais rentabilidade, né, nas vendas na exportação. Então, a Klabin ela consegue usar muito bem esse mix de produtos a depender dos diferentes cenários econômicos, tanto no Brasil quanto no mundo.
A gente falou ao longo do projeto aqui do Klabin Invest que tem muita diversidade no portfólio da Klabin, mas focado em 4 linhas de negócios. Tem a parte florestal, celulose, papéis e embalagens. Desse mix de produtos, teve algum que se destacou mais nesse último trimestre? Eu acho que vale destaque, né, como eu falei aqui anteriormente, principalmente a parte de papéis para embalagens, aí começando na parte de papéis para embalagem, a demanda de kraftliner, né, que é o papel de fibra virgem marrom usado na produção de embalagens, ela seguiu muito aquecida, tanto no Brasil quanto no mercado externo. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, que hoje é o maior produtor e exportador desse produto, né, que representa mais ou menos 60% de toda a produção mundial, né, de kraftliner, eles tiveram um forte consumo interno desse produto para a produção de caixa de papelão ondulado, o que fez reduzir o volume de exportação. Isso, obviamente, faz os preços subirem, então os preços de kraftliner, para você ter uma ideia, foram 30% superiores à média que a gente viu no terceiro trimestre de 2020 e 9% acima do que a gente verificou no trimestre imediatamente anterior, ou seja, no segundo trimestre de 2021. Então, com isso, né, a receita líquida da Klabin nesse segmento cresceu 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda no segmento, né, de papéis para embalagens, a gente tem visto, principalmente desde o início da pandemia, uma aceleração da tendência, né, de substituição do plástico de uso único por embalagens mais sustentáveis, e que tem impulsionado a demanda por papel cartão, que acaba sendo, dentro, né, todos os segmentos de papéis para embalagem, acho que esse é o segmento mais favorecido por essa dinâmica de substituição de plástico. Para você ter uma ideia, segundo a IBA, né, que é a Indústria Brasileira de Árvores, que é uma associação que consolida entre várias empresas do setor florestal as empresas de papel celulose, as vendas no mercado brasileiro cresceram cerca de 21% no acumulado de janeiro a agosto de 21 em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, assim, a parte de papéis para embalagem foi um destaque, tanto kraftliner quanto papel cartão. E a parte de embalagens também acho que merece destaque. E aí, só para registrar alguns números aqui, o aumento de consumo, né, de demanda de papelão ondulado, de expedição de papelão ondulado, de janeiro a setembro agora de 2021, ele está 7,3% acima de 2020, que já foi um ano onde a gente viu um crescimento interessante de aproximadamente 5%. E além disso, as vendas também no segmento de sacos industriais têm sido impulsionadas pelo aumento no consumo de cimento no país, né, que acumula uma alta de quase 10% entre janeiro e setembro de 21, comparado também ao mesmo período do ano anterior. Isso de acordo com dados da SNIC, né, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento. Ou seja, acho que são notícias boas, né, vindas dos diferentes mercados de papéis e embalagens nos quais a Klabin atua, então acho que esses são os que merecem mais destaque nesse trimestre. Tá? Então tem acompanhado um pouco o aquecimento, né, mesmo que pontual, de algumas economias, de alguns segmentos, você enxerga por aí? Sim, certamente a gente tem visto tanto no mercado brasileiro quanto o mercado internacional com uma demanda bastante forte pelos produtos, principalmente nesses segmentos de papéis, embalagens e embalagens. E na parte de itens de higiene, porque a gente sabe que esse tipo de produto passou a ser cada vez mais consumido, né? Então, estou falando de lenço, papel higiênico, entre outros. Qual que foi o impacto disso no resultado da empresa? Esses setores, eles acabam impactando de maneira mais relevante o segmento de celulose de mercado. Então, só relembrando, né, aproximadamente 50% do EBITDA da Klabin vem da área de celulose, que é uma área relativamente nova. Lembrando, a gente começou a produzir e vender celulose de mercado em 2016, com o projeto Puma. Então, apesar de ser relativamente nova, ela é muito relevante para a empresa e auxilia muito na geração de caixa para que a gente consiga, inclusive, pensar em novos projetos e ciclo de expansão. E além da demanda aquecida, acho que alguns fatores, como o desempenho, né, operacional muito bom da unidade Puma,
E o fato da companhia ser a única produtora de celulose, né, de fibra curta, fibra longa e fluff no Brasil, ajudam também a explicar o forte resultado do segmento de celulose. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, tá, a parte ligada mais a produtos de higiene realmente acaba impactando o resultado do nosso segmento de celulose, tá? E aí, então, assim, a companhia, além da forte demanda que a gente viu, da retomada de demanda que a gente viu em alguns setores, em algumas geografias, principalmente Estados Unidos, Europa, América do Sul, nesse segmento de celulose, a companhia ela comprovou mais uma vez os benefícios de ter flexibilidade também no mix de vendas no setor de celulose, tanto entre regiões, mas principalmente em relação ao seu portfólio diversificado, né? Como eu falei, com as 3 fibras de celulose, e com isso o EBITDA do negócio de celulose atingiu um resultado recorde nesse trimestre, superando aí a marca de R$ 1 bilhão. Marcel, a gente viu um balanço bem positivo do lado de receita, do lado de EBITDA, mas do lado da produção também teve um marco bem importante, que foi o início da primeira máquina de papel do projeto Puma II. O que isso representa para a companhia, tanto em termos de história quanto de produção? Eu acredito que seja algo bem relevante, né? Sim, de fato um projeto que é um marco para a companhia, representa o maior investimento da história da empresa, a gente está falando de quase 13 bilhões de reais de investimento. E a MP27, que é a primeira máquina do projeto, só lembrando, né, que esse é um projeto que consiste na construção de 2 novas máquinas de papéis para embalagens. A primeira dessas máquinas, que é a MP27, ela se dedica à produção do Eucaliner, que é o primeiro papel craftliner do mundo, feito 100% com fibras de eucalipto. Então, com isso, a Klabin ela aumenta a sua capacidade de produção desse produto, né, do craftliner, em 450 mil toneladas por ano, ficando pronta para suprir uma alta na demanda deste produto, que está ligado diretamente também à maior demanda por embalagens de papelão ondulado, que usam papel, obviamente, que é um produto sempre bom relembrar, né, um produto 100% reciclável, biodegradável e vindo de fontes renováveis. Em paralelo ao início das operações dessa nova máquina, que foi no finalzinho de agosto, as obras para a construção da segunda máquina do projeto Puma II seguem aceleradas, né? Lembrando, né, a segunda máquina ela vai ter uma capacidade produtiva de 460 mil toneladas, aí principalmente de papel cartão por ano nessa capacidade, e o startup está previsto para o segundo trimestre de 2023. Então, de fato, acho que esse trimestre também o terceiro trimestre de 2021, foi um trimestre bastante importante para a companhia em relação à produção das máquinas, a primeira máquina do projeto Puma II e a construção da segunda máquina do projeto Puma II. Já se preparando para um momento econômico de uma retomada mais forte. Esse momento, assim, você comentou, né, que essas 2 máquinas vão aumentar bastante a capacidade produtiva da Klabin, e vocês esperam esse aumento de demanda no mercado interno, externo ou nos 2? A gente espera muito possivelmente nos 2, dado que os papéis para embalagens, tanto o craftliner quanto o papel cartão, eles fazem parte de uma dinâmica de mercado e de mudanças estruturais que tem se acelerado com a pandemia, e só para citar algumas delas, então, por exemplo, a maior participação do e-commerce no total do varejo, isso acontece não só no Brasil, mas fora do Brasil também, basicamente todas as regiões. Alguns países estão um pouco mais acelerados nessa tendência, alguns um pouco para trás, mas é algo que a gente vê acontecendo ao redor do mundo. E como eu falei anteriormente também, a tendência da substituição de plástico por outros tipos de embalagem, aí o papel é uma solução que acaba sendo bastante óbvia, né, quando a gente fala em relação à sustentabilidade do papel. Então, como essas tendências elas acabam impactando diferentes regiões do mundo, diferentes mercados, a gente tem a visão de que
a demanda, né, que vai absorver essa nova capacidade vinda das máquinas do Puma 2, ela vai vir tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Muito bem. Marcel, quando a gente fala de um resultado forte, ancorado num aumento de demanda de todos os segmentos aí que a Klabin trabalha, a gente fala de um aumento da capacidade produtiva, não podemos, né, deixar de pensar no lado da logística, ou seja, da operação por trás de todo esse negócio. E aí tem um marco importante também nesse terceiro trimestre que eu queria que você comentasse, que é o início da operação do terminal ferroviário de containers lá no Paraná. De que forma esse projeto auxilia no crescimento da empresa e no aumento até dessa demanda que a gente comentou até aqui? O terminal ferroviário ele foi pensado exatamente para suportar o novo ciclo de expansão da companhia e, além disso, otimizar a operação atual de papéis. Tá? Então, é um terminal que tem capacidade para transportar até 125 mil toneladas de celulose e papel por mês. Aí das unidades, tanto Puma quanto Monte Alegre, que ficam no Paraná, até o porto de Paranaguá. E aí é sempre também interessante a gente lembrar que esse terminal ele combina, então, aumento de produtividade, né, com redução também de impactos ao meio ambiente, né, com a medida que distribui pela linha férrea, que anteriormente era feito via trânsito nas rodovias, reduzindo dessa maneira também as emissões de CO2. Muito bem. E quando a gente fala com investidor pessoa física, investidor institucional, o que a pessoa quer saber é de número. E aí tem um número bem forte, que acho que vale a pena a gente destacar aqui, que é o retorno sobre capital investido. Ele ficou em 19,9%, né, quase 20% nos últimos 12 meses. O que isso significa na prática para o acionista, para quem está investindo na empresa? Esse é um número que está diretamente ligado, né, associado ao aumento da performance do EBITDA da companhia, ou seja, geração de caixa. Então, a companhia ela tem gerado mais caixa sobre uma base de ativos mais ou menos parecida do que a gente tem visto nos últimos anos. Tá? Ou seja, a companhia ela está gerando mais riqueza sobre uma mesma base de ativos. Resumidamente, mais ou menos, isso que esse indicador ele mostra. Tá? Então, ou seja, ele está ligado à forte geração de caixa, associada à diligência na alocação de capital. Então, isso impulsiona a geração de valor para os acionistas, e com isso, esse indicador, que é o ROIC, né, ele se aproxima de 20% nos últimos 12 meses. Tá? Então, é isso que esse número, né, ele nos mostra. A gente lê esse número como sendo quanto maior, melhor para o bolso do acionista. Sim. É isso, né? Exatamente. É isso. E em termos de ESG, eu sei que o ESG permeia todos os negócios da Klabin, mas nesse trimestre teve novidades das práticas que envolvem o meio ambiente, o lado social e governança aí na empresa? Acho que é sempre bom a gente lembrar que a gente está muito próximo de um dos eventos mais importantes em relação ao tópico, na sustentabilidade, que é a COP26, que é a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que contará com a participação de 196 países e vai acontecer em Glasgow, na Escócia, no começo de novembro. E COP, né, como a convenção ela é conhecida, ela é realizada anualmente pela ONU para discutir os avanços no enfrentamento do aquecimento global. E por conta do compromisso histórico da Klabin com o tema sustentabilidade, em especial, né, no combate às mudanças do clima, isso fez com que a empresa fosse a única empresa brasileira a integrar o COP26 Business Leaders, que é um grupo formado por executivos da iniciativa privada, com o objetivo, né, de difundir as metas de economia de baixo carbono na América Latina. Então, acho que esse é sempre um ponto bem interessante da gente comentar. Além disso, ou seja, além desse evento, que a gente vai acompanhar, obviamente, bem de perto, que vai ser pouco menos daqui a um mês, recentemente a companhia se tornou também signatária do Fórum de Empresas de Direitos LGBTI+, assumindo 10 compromissos que visam promover o respeito às diferenças dessa comunidade. Lembrando que essa iniciativa também está alinhada aos CODs, né, que são os Objetivos da Klabin para o Desenvolvimento Sustentável, que faz parte da Agenda 2030.
Além disso, a Klabin acaba de obter as certificações FSC para a conservação de biodiversidade, sequestro e armazenamento de carbono e serviços em bacias hidrográficas. E com esses reconhecimentos, a companhia se torna a primeira empresa no país a conquistar os 3 selos simultaneamente. Então, são certificações que se comprometem com objetivos, né, em 3 frentes distintas, como diagnosticar, monitorar e manter a biodiversidade da região, proteger as áreas, né, contra incêndios, caça, pesca ilegal, manter a qualidade e disponibilidade de recursos hídricos e aprofundar continuamente o conhecimento sobre os temas que discorrem, né, os 3 serviços ecossistêmicos. Ou seja, resultado forte, mas sem Sim. deixar de estar alinhado com as práticas de ESG, né? Sim, muitos destaques nesse terceiro trimestre. E para finalizar, qual que é o balanço que você faz do resultado da Klabin no terceiro trimestre, projetando um pouquinho daqui para frente? O que a gente pode esperar na reta final do ano? Acho que é um trimestre que marca, né, mais uma vez, que comprova mais uma vez os benefícios da Klabin pelo seu modelo, né, de negócios integrado, diversificado e flexível, com uma consistente geração de valor para todos os stakeholders. Isso acho que fica ainda mais em destaque considerando a alta volatilidade que a gente tem visto, tanto no cenário local quanto no cenário global. A gente vê muita volatilidade nos mercados, seja de câmbio, taxa de juros, inflação. Então, acho que a Klabin, mais uma vez, entregar resultados crescentes e consistentes, acho que enfim, acho que vale muito destaque, tá, nesse terceiro trimestre de 2021. Isso é algo que fatalmente deve se manter no futuro. Então, mesmo com alguma volatilidade, né, que a gente espera para os próximos anos, tanto no curto prazo, médio prazo ou longo prazo, acho que esse modelo de negócio da Klabin ele deve se perpetuar ao longo do tempo, ainda mais com a nova produção vindo, né, do projeto Puma II. Então, é de se esperar que a Klabin ela continue entregando resultados extremamente consistentes ao longo dos próximos anos. E a companhia segue muito firme, né, na sua visão de longo prazo, então reforçando, né, o seu portfólio de soluções recicláveis, biodegradáveis e de fontes renováveis, e buscando contribuir para o desenvolvimento também de um mundo mais sustentável e importante, né, sendo importante geração de valor para os seus acionistas e para todos os stakeholders. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente pode esperar da Klabin para o futuro. A volatilidade que você comentou, volatilidade de preços, volatilidade de câmbio, falando especificamente do dólar, ela impacta mais o lado da receita, é custo? O que impacta no resultado da empresa? Ela impacta, acho que do lado da receita, lembrando, né, a Klabin ela tem hoje aproximadamente 50% da sua receita vinculada a vendas feitas em dólares ou em moeda estrangeira. Vale sempre lembrar também que a Klabin ela tem muita flexibilidade em mexer, né, no seu mix de venda, então alterar o seu mix de venda a depender do que aconteça com o câmbio. Então, como eu ressaltei, né, se a gente eventualmente tiver um real mais forte, uma economia brasileira também mais forte, a Klabin ela pode trazer parte do volume que hoje ela exporta para o mercado interno. E o inverso também é verdadeiro. Então, se a gente né, testemunhar nos próximos meses ou nos próximos anos uma contínua depreciação do real e com isso também o enfraquecimento da economia doméstica, a Klabin ela tem espaço para aumentar as exportações, então parte dos produtos que a gente vende hoje no Brasil, a gente jogar, né, para o mercado externo. Então, isso é sempre bom relembrar, né, que a Klabin ela tem muita flexibilidade em relação ao seu mix de produção e mix de venda. Não à toa a gente está chegando possivelmente no 12º ano consecutivo de crescimento de EBITDA. E ao longo desses anos a gente teve já os mais diferentes cenários aí, não só de câmbio, mas de juros, de inflação, de demanda no Brasil, demanda fora do Brasil. Então acho que esse ponto é sempre importante a gente ressaltar.
O câmbio, então, ele impacta, obviamente, a nossa receita, impacta menos o custo, a nossa base de custo ela é essencialmente em reais, mas impacta alguma coisa. Então, ela impacta positivamente, né, a receita, consequentemente, positivamente, o EBITDA também da companhia, ou seja, impacta positivamente a geração de caixa operacional. Por outro lado, a gente tem a maior parte das nossas dívidas estão em moedas estrangeiras, né, principalmente dólar. Então, a gente acaba mitigando, né, um pouco desse impacto na variação cambial da dívida e serviço da dívida com a melhora que a gente tem na receita. Então, a Klabin ela tem também formas de mitigar a geração de caixa final, né, o fluxo de caixa, casando os seus recebíveis em dólares com as suas dívidas também em dólares. Tá? Então, a Klabin ela acaba fazendo essa proteção natural dos seus diferentes fluxos. Tá? Então, acho que a gente está muito bem posicionado para se adequar a esses diferentes cenários que a gente tem visto e a essa alta volatilidade que a gente tem visto também no mercado de câmbio. Muito bem, Marcel. Agradeço a sua participação aqui nessa conversa do Klabin Invest. Sempre um prazer conversar com você, entender mais a fundo o que aconteceu na Klabin no último trimestre para esse resultado vir tão forte. Fica o convite para você voltar ou mesmo alguém aí do seu time de RI para comentar os resultados do trimestre final do ano. Obrigada aí pela conversa, Marcel. Obrigado, eu que agradeço. Mais uma vez, está aqui no Klabin Invest, falando um pouco agora de resultados, né, da Klabin. E estamos à disposição, toda a equipe de RI, enfim, por mais diferentes canais, aí, pelo site, e-mail, telefone. Então, estamos à disposição para quem quiser entrar em contato com a gente. Muito legal. Depois dessa mega aula sobre balanço, a gente chega ao fim de mais um bate-papo aqui no Klabin Invest. Vale lembrar que é importante seguir acompanhando o desempenho das empresas. Afinal, a gente identifica uma boa performance olhando relatório após relatório, pois isso mostra como a companhia se comporta ao longo do tempo. Você encontra os resultados completos da Klabin no terceiro trimestre de 2021 lá no site de Relações com Investidores da empresa. É só acessar ri.klabin.com.br. E continue por dentro do que acontece no mundo dos investimentos sustentáveis, acompanhando mais o Klabin Invest aqui no Spotify e também no YouTube. Toda semana a gente traz uma novidade para você. Até a próxima conversa. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.